Muito bem. Agora a nossa Condessa de Penápolis está de volta. Kalina Sabino, que dá um migué na segunda-feira, porque ela trabalha no final de semana. Vai pra Maresia. Mas se realmente você fosse uma pessoa firme, você viria aqui. Nossa senhora, tá. isso. Jogou na cara. Então venham sábado às 5 da manhã e domingo às 7 da manhã, que tá tudo certo. Você sabe que jornalismo não tem dia nem Não hora. tem, não tem. Por isso que eu falo pra todo mundo que... Gente, como eu tô descabelada. Pra todo mundo que quiser estudar jornalismo, né? Pra galera que pretende ser jornalista um dia, saibam que vocês não terão fim de semana, feriado, Natal, Réveillon, tudo longe da família. E tudo bem, vida que segue. É isso aí, tem que ser um samidana. A gente tem vida de Nunca plantonista. tem tempo ruim. 24 horas. Nunca tem tempo ruim. Domingo eu estava Não tem aqui nem- que eu fiz o tem nem jogo. saúde. Você veio com seu filhinho. Vim com o senhor Pililico. Isso é desagradável. Pililico veio aqui e E encontrei eu a estava Kalina. apresentando o Jornal da Manhã. finalizando o Jornal da Manhã. Muito bem. Notícias, Pois é. Kalina. Notícias, Emílio. A ministra News. do Supremo, Rosa Weber, ela suspendeu trechos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro, que foram anunciados no dia 12 de fevereiro, na véspera do Carnaval, decretos que ampliavam a possibilidade de um cidadão comum ter armas de fogo. Autorizava o cidadão comum a registrar até 6 armas de fogo e ampliava também limites para a compra de munição, claro, desde que tivesse de acordo com o certificado de registro de arma de fogo. O tema ainda será levado ao plenário do STF para que os outros ministros decidam se confirmam ou rejeitam o que a ministra decidiu. Ela ainda, na decisão dela, se baseou em quê? Baseou até em um caso do próprio presidente Jair Bolsonaro, porque para ela, a possibilidade de um cidadão comum ter mais armas pode aumentar o desvio dessas armas, desses produtos para organizações criminosas, milícias, quadrilhas, enfim. E lá em 1995, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ainda era um deputado federal, ele foi roubado no Rio de Janeiro, ele teve a pistola roubada e na época ele justificou que mesmo se sentindo armado, ele se sentia indefeso. Então ela falou, olha, se isso aconteceu com o presidente, naquela época, é melhor que esses decretos, esses trechos sejam suspensos, mas isso ainda vai ao plenário do Supremo para decidir. E aí, aquele tema que você estava falando, que é a CPI da Covid, hoje vai ser a leitura do requerimento dessa criação da CPI da Covid. É o primeiro passo para que uma CPI seja instalada. Essa leitura será feita pelo Senado, só que antes disso acontecer, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele foi até a Secretaria-Geral da Mesa Diretora, né? Decidiu consultar a Secretaria-Geral da Mesa Diretora para saber se pode ou não incluir a conduta de governadores e prefeitos, porque a ideia é ampliar essa CPI também para investigar governadores e prefeitos. A gente sabe dos áudios que foram vazados do Cajuru com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que também tem o senador Eduardo Girão, do Podemos, que também pediu essa amplitude de investigação, ele que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Rodrigo Pacheco antes está consultando a mesa diretora para saber se o Senado pode, de fato, investigar essas outras esferas, que é os governadores e os prefeitos. Isso aí é palanque para 2022. Não, isso aí é atraso para o momento da Palanque, Covid que a gente está passando. Vai dar nada. E vai rápido. Não vai dar Enfim. nada. E aí o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, marcou um julgamento para amanhã para decidir se também vão referendar ou não essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi feita na quinta-feira passada. E eles vão decidir também se essa CPI pode ser aberta agora, em momento de pandemia, virtualmente, ou só depois, quando acabar a pandemia, de forma presencial. Politicagem, palanque, gente. Politicagem, Emílio. Eu vi que mais? vocês estavam discutindo isso com o Thiago Berraich, meu parceiro de bancada. Bom, agências dos Estados Unidos, as agências FDA, CDC, elas sugerem que seja suspensa a vacinação com a vacina da Johnson. Isso porque aconteceram alguns casos raríssimos de coagulação também. Eita. Lembrando que essa vacina já foi aprovada para uso emergencial aqui no Brasil pela Anvisa, mas ela ainda não é usada. A gente ainda não tem doses dessa vacina aqui no Brasil. Mas os casos são raríssimos. Menos de um caso de coágulo a cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, assim, foram 6 casos de coágulo
coágulos raros em pacientes, sendo que foi aplicada mais de 6 milhões de doses, quase 7 milhões de doses dessa vacina por lá. Mas, enfim, é uma notícia relevante. Outra notícia relevante é que mulheres que estão amamentando, 84 mulheres em Israel foram estudadas, elas que receberam 2 doses do imunizante da Pfizer e BioNTech entre os dias 23 de dezembro e 15 de janeiro deste ano. Constatou-se que o leite materno delas tinha anticorpos contra a Covid-19, o que sugere que os bebês possam estar protegidos, os bebês que estejam sendo amamentados por este leite. Essa conclusão ainda depende de novos estudos, mas já foi constatado que sim, que há anticorpos contra a Covid-19 no leite dessas mulheres que estão amamentando. Vamos lá, pauleira? Pode ir outra? Lógico. Você que manda aqui. Eu que mando, então vamos lá. Piloto de avião, eu trouxe essa imagem, eu sei que é uma notícia que não vai influenciar na vida de muita gente, mas é uma imagem que é impressionante, né? Curiosa. Um piloto de avião fez um rasante sobre banhistas. Olha, isso aconteceu no Maranhão, numa cidade que se chama Nova York do Maranhão, na Praia do Caju. Ele foi identificado apenas como cabeludo, foi preso, só que logo depois foi solto, porque, segundo o delegado, o crime cometido foi de menor potencial ofensivo. Mas, para quem não nos acompanha por imagem, ele passa, assim, a pouquíssimos metros de banhistas. Cabeludo então, um perigo, hein? É um perigo. Se o Whindersson tivesse lá... Você vê que a asa tem uma hora que pega na água, enfim. Mas eu não sei o que ele tinha na cabeça para fazer isso, além de muito cabelo. Provavelmente. Tem medo de avião, Kalina? Eu morro de medo de avião. Sério? Assim, na verdade, de altura, Emílio. Mas é que eu acho que quando eu entro num avião, eu fico, sei lá, impotente. Se acontecer alguma coisa ali, eu não tenho pra onde correr, não tenho pra onde pular, pra onde fugir. Então eu fico toda hora com o meu tercinho na mão, rezando o tempo inteiro. Tá na mão do piloto, né? Tô na mão do piloto. Se o piloto estiver muito doido, tiver com algum problema psiquiátrico, que é normal a gente ter. E se for um cabeludo da vida, que eles vão fazer um rasante no meio da nem água? Conhece o piloto. Você tem medo? Não, né? Você é cara viajado. Não, mas tem que ter muita confiança no piloto. Você não gosta de avião? Não, você entra no avião, você não pede a carteira de habilitação do piloto. Você sabe quem é. Eu sabe se ele tem pontuação Você sabe o que é. Você entra, senta... A minha base é a aeromoça, ela que passa a emoção. Se ela tiver com cagaço, você sabe que pode dar. Eu realmente tenho bastante medo. Só que eu lembro até hoje, toda vez que a gente entra em turbulência, eu lembro uma vez que eu viajei com a minha mãe, quem é do interior sabe que existem os mata-burros, né? Você passa em carro em cima do mata-burro, daquela mexida. Ela, ai filha, faz de conta que você tá passando em cima de um mata-burro, fica tranquilo. Foi ótimo, mãe, nem tô, sei lá quantos mil metros do chão. Se cair pelo mata-burro, lascou. Tem mata-burro lá em Penápolis? Tem um monte. Eu, quando era criança, eu morria de medo de pular o mata-burro e ficar preso. Coisa boa, dá uma pescada lá. Chama lá na chácara do senhor Santana, do seu Omar. Que os defensores de animais não fiquem bravos comigo, mas é o nome popular do negócio lá. É Lojas Dona Kika. Hoje chama de Adélio. Seu Omar tem uma chácara. Ele planta fazenda, coisas né? ilícitas. Chácara é muito... Na minha época era o rancho. Rancho do seu Omar. É na beira do rio? É na beira do rio. Então. Seu Omar e o Gui Santana. Um abraço. Alô, Penápolis, um abraço. Dona Kika. O pessoal fica feliz. Um beijo, minha terrinha linda. Em breve estarei aí. Bastião. Você não vai pra lá. Demais. Opa, se eu vou direto. Você nem cumprimenta as nos pessoas. Bastidores ela fala. Estão falando lá. Nos bastidores ela fala. Assim mesmo? Tem muito pedágio. Você não vai pra Penápolis? Não, tem muito pedágio e muito capial. Falou. Os caipira pé vermelho que ela nem pedágio, de fato, tem um monte. Você gasta 100 conto pra isso ainda voltar só de... Tô falando sério, são 500 km. Mas é meu lar, né? É meu ninho, eu tenho que voltar sempre. É isso aí, as raízes, né? Raízes, amo de paixão. Pegar uma viola, aquela pinga no bambu. Muito bem, pinga no bambu. Pinga no bambu. Saudades. Você lembra da pinga no bambu? Eu lembro. Eu gosto. Tava falando até de... O Marinho que gostava de avião, que estavam falando, eu vi você falando. Ele comprou 3, ó. Tem. Comprou. Eu tive experiências traumáticas já em avião. Pós-pânico aqui, um dia desse, tava lá, avião arrematou, turbulência assim, digna de filme do Wesley Snipes. Tive que voltar, cara. Arrematou o que é? Pai nosso coletivo rezado dentro do voo, porra. Sério? Por quê? Numa hora dessa? É que o Marinho gosta de jatinho. Pai nosso coletivo. Não, Pai nosso coletivo. Tem que bater no cara que puxou um Pai nosso coletivo. Fala, quem foi que puxou o Pai nosso? Vai lá e enche de porrada. Eu falei parabéns. O cara que puxa o Pai nosso coletivo. O cara é da Tobias da Vai. Pessoal, vamos rezar um Pai nosso aqui. Vai cair essa meia, porra. Olha o Pai Nosso. O cara ligou pro Padre Sala no voo. Muito bem. Meu Jesus. Vamos, obrigado, viu, Kalina? Valeu, Kalina.